3, 2, 1, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à Sociedade do Caminho. Vamos aguardar 2 minutinhos o pessoal chegar. Eles estão sendo informados pelo Instagram que nós estamos ao vivo e a cores. Hoje, dia 12 de fevereiro, às 19h55, pontualmente. Uma pontualidade britânica. No Rio de Janeiro, falando diretamente do Rio de Janeiro, num calor que hoje fez de 38 graus, com uma sensação térmica de 41. Vamos aguardar alguns minutos para que o pessoal entre e a gente vai começar a nossa live de hoje. Hoje eu não tenho convidados, hoje a gente vai bater um papinho sobre algumas experiências pessoais, sobre alguma experiência de vida, e semana que vem novamente nós teremos convidados. A Fabiana chegando. Oi, Fabiana, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tranquilo? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida após o caminho, como a peregrinação muda quem somos. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto, né? A gente vai falar um pouquinho de como é que isso acontece, como é que isso se processa, e se essa forma se processa de uma forma tranquila ou dolorosa, né? Então a gente vai trocar uma ideia, é claro que isso varia de pessoa para pessoa, né? Então, só lembrando aqueles que chegam agora, que estão aqui conosco pela primeira vez, eu sou José Godinho, sou peregrino de Santiago, fiz o caminho em 2022, fiz o caminho francês em 2022, saindo da cidade de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e caminhando os 800 quilômetros até chegar em Santiago de Compostela durante 34 dias de caminhada, né? Se você pensa se você está assistindo agora e você pensa em fazer o caminho francês e não sabe por onde começar, não sabe como se planejar, né? Pensa e utiliza o seguinte, da seguinte forma, você vai buscar algum ponto de referência, ou seja, você vai buscar algum peregrino que já tinha feito essa rota que você vai fazer, né? E a primeira coisa que você vai pedir é, me passa o teu planejamento, o que você fez. No meu caso foram 34 dias, né, de caminho. Então o que você fez, como é que foi o seu planejamento, o que aconteceu, em que albergues que você parou, em quais trechos que você parou, quantos quilômetros você andou por dia, tal. Não é para você fazer igual, é para você ter pelo menos uma primeira referência. Aconteceu isso comigo, eu baixei um material na internet, e depois eu vou até citar o nome aqui, vou botar por escrito o nome do peregrino que fez, e tinha um PDF na internet, eu botei no Google e achei um PDF na internet, onde ele tinha uma programação dele. E eu usei a programação dele como base, né? Que é a programação mais ou menos tradicional, mas é claro que cada um faz o seu caminho. E, por exemplo, ele tinha um determinado trecho que ele andava 42 km, eu não andei 42 km, nem aqui nem na China, né? Andei 30 e poucos quilômetros no máximo. Então, assim, cada um faz o seu caminho de acordo com as suas possibilidades, como a gente já falou, com relação às questões físicas, questão de tempo, de disponibilidade. Então, cada um faz o seu caminho, E às vezes o caminho pode ser até o mesmo, você pode seguir na risca o meu planejamento e tudo mais, mas a condição meteorológica é outra, né? O tempo que você faz é outro, as pessoas com quem você encontra são outros, o período do ano talvez que você faça é outro, a paisagem é outra, então tudo varia, né? Tudo muda, apesar do roteiro ser praticamente o mesmo, né? Então, se alguém estiver assistindo esse vídeo e se interessar, vou fazer o caminho francês, não tenho ideia do planejamento, não tenho ideia da programação, é só mandar uma mensagem, seja aqui no Instagram, seja no Instagram ou seja no YouTube, que depois a gente posta esse vídeo no YouTube, que eu teria o maior prazer de mandar minha planilha de Excel com o nome, o que aconteceu no meu caminho, quais foram as etapas que a gente seguiu, quais são as etapas que eu realizei, quais foram as distâncias que foram feitas, quais foram os albergues que ficaram, qual foi o custo. Essa questão de custo, é claro que a gente está falando de 2022, né? Ou seja, nós estamos falando agora vai fazer 3 anos que eu fiz o caminho, e como eu sempre digo, já falei nas minhas últimas 2 ou 3 lives, já passou o prazo de validade, já está na hora de voltar para o caminho, né? Então é isso, tá? Então quem quiser esse planejamento, me chamou bastante atenção que outro dia um peregrino me pediu isso pelo WhatsApp,
e eu mandei para ele, ele me deu parabéns, pô, parabéns pela sua planilha aqui, você podia divulgar, você podia publicar a tua planilha, tal, excelente, tal, porque tem uns links de albergues, né? Boa noite, Letícia, tudo bem? Tem uns links de albergues e dos 3 primeiros albergues, então assim, é bastante completo. Eu vou melhorar essa planilha, eu vou incluir os pontos de interesse em cada um desses dias, para a gente não perder, né, a oportunidade, né, para a gente não perder a oportunidade, tá? Então é isso. Então quem quiser a planilha com a minha peregrinação completa de 34 dias, com albergues, com distâncias, com trechos, é só avisar, só mandar pra gente que a gente tem o maior prazer de compartilhar. A Isa chegou. Oi, Isa, tudo bem? Boa noite, tudo tranquilo? Então tá bom. Hoje eu fiz um pouquinho diferente. Normalmente eu faço a divulgação da live com 48 horas de antecedência. Dessa vez no final, não deu tempo. Não deu tempo. Só postei no Instagram hoje pela manhã, mas não divulguei para meus amigos no WhatsApp e tudo mais, não divulguei. Aqueles que estão entrando no Instagram vão estar vendo que nós estamos ao vivo, e se não puderem assistir agora, vão assistir mais na frente, né? O tema da nossa palestra de hoje é a vida após o caminho, como a peregrinação muda quem somos, né? Assim, 499.239 peregrinos, se eu não me engano, chegaram, quase 500 mil peregrinos, pegaram suas compostelas, seu certificado de peregrinação em Santiago durante o ano passado, o ano 2024. Foi recorde, um recorde atrás do outro, né? Desde 2017, 2018, 2019, 2020 óbvio que não, a pandemia, 2021 também óbvio que não, pandemia, 2022 superou recorde, 2023 recorde, 2024 recorde, e vamos ver o que vai acontecer em 2025, né? Então é claro, 500 mil pessoas, vamos tomar como base isso, é claro que muito mais peregrinos chegam a Santiago. Aqueles que não tiveram condições de pegar a Compostela, porque não pegaram os carimbos das suas credenciais, esqueceram, não conseguiram pegar, ou não tinham interesse mesmo de pegar a Compostela, e depois do segundo caminho, terceiro caminho, quarto caminho, assim, o cara tá cheio de Compostela na parede e não precisa mais, né? Então já perde, assim, o que é importante é o que fica guardado na mente, no coração, né? Então esse diploma que está aqui atrás de mim, ele é importante, porque ele é óbvio para marcar, para mim é um ritual de passagem, a gente não ganha diploma quando a gente se forma na faculdade, a gente não ganha diploma, tem a colação de grau. Então chegar em Santiago de Compostela é a colação de grau do peregrino, né? É o seu rito de passagem. Ele deixa de ser um caminhante, né, um peregrino, quando ele chega a Santiago ele passa a ser um peregrino de Santiago, né? Isso tem um peso, isso tem uma importância muito grande nas nossas mentes e nos nossos corações, assim, pelo menos para a maior parte dos peregrinos, tem um peso muito importante, né? Ganha-se um peso muito importante na vida da pessoa, né? Essa questão da realização desses, que na maioria das vezes é um sonho acalentado durante vários anos, no meu caso foram 26, né? Acalentado durante vários anos, tem gente que é 15 anos, 20 anos, tem gente que faz um caminho e espera 10 anos para retornar, né, 15 anos para retornar. Então essa realização desse sonho, a pegar essa Compostela, tem uma importância muito grande, tem um significado muito grande, mas como eu disse, nas nossas mentes e nos nossos corações, né? Isso muda um pouco a nossa forma de pensar, e não só pelo fato de pegar a Compostela, mas sim pelo fato de realizar a peregrinação e fazer a peregrinação. Nem todos os peregrinos vão sentir isso, óbvio, como eu disse, cada caminho é diferente de um para o outro, cada caminho tem um significado diferente para todas as pessoas, e todo mundo tem um motivo diferente de fazer o caminho, né? Porque é muito fácil a gente horizontalizar, né? Ou seja, vai preencher a pesquisa de peregrino lá, vai perguntar qual o motivo que você fez o caminho? Religioso. Qual o caminho que você fez? Espiritual, místico, ou não, ou atividade física, ou aventura, né? ou uma aventura, tal, né? Então, assim, é muito fácil da gente alinhar, né? Religioso. Mas, cara, dentro do religioso, cada um tem o seu pensamento, cada um tem sua vontade, cada um tem seu motivo, né? E assim vai, né? Então, quando você atinge você chega a Santiago, depois de fazer a peregrinação, você sente uma sensação de dever cumprido, né? Você chega a Santiago
É engraçado que quando você começa o caminho, você fala assim, porra, vou realizar meu sonho e acabou. Você não pensa nos primeiros quilômetros, nos primeiros dias, você pensa assim, cara, vou fazer o caminho de Santiago, vou acabar e não vou fazer outro caminho, eu estou realizando meu sonho e acabou, você finir. Desculpa, mas não é assim não. Não é assim que a banda toca e não é assim que funciona. Pode ser até que seja, mas não, no fundo não é assim. No fundo, aqueles que se dedicam, aqueles que realmente são peregrinos de Santiago, que fazem o caminho, vivenciam o caminho, vivem o caminho como tem que ser vivido, né? Na sua integralidade e no alto da emoção de fazer o caminho, né? Com significado, com propósito. O que acontece? Você nos primeiros dias até pode pensar isso, né? Mas depois, conforme você vai andando e vai fazendo o caminho, você vai vendo que a coisa é muito importante, né? Porque o caminho representa muita coisa. Você imagina, você está botando os seus pés, né? Você está dando passos em trilhas, né? Em locais onde há centenas de anos peregrinos, desde a Idade Média, fazem isso, né? Então você tem toda uma carga energética, no meu ponto de vista, muito grande. Tu imagina quantas pessoas saíram de suas casas na Idade Média, né? Nos anos de 814, 820, quando foram descobertos os restos mortais do apóstolo Tiago. Quantos peregrinos saíram de suas casas da Europa toda, enfrentaram, né, todos os perigos da Idade Média, né, ladrões, os mouros, né, os muçulmanos, né, que não gostavam dos cristãos, né, então assim, enfrentavam, saindo de suas casas para homenagear, para fazer um pedido ou para pagar promessas para Santiago, está aqui atrás, para pagar promessa para Santiago. E muitos deles ficaram pelo caminho, não tem como saber, mas muitos deles devem ter ficado pelo caminho, né? Então, ao pisar nesse terreno, ao pisar nessa trilha, a gente tem que levar em consideração que o quê? O respeito, né? O respeito e honrar essas pessoas todas que durante centenas de anos, mais de 1.200 anos, fizeram e fazem o caminho de Santiago como tem que ser. Então você tem uma carga, além da sua carga emocional, por fato de você estar indo e realizando um sonho, você tem uma carga energética, eu acredito nisso, muito grande, né? Muito grande, né? Você encara, você caminha no caminho de Santiago, dentro do caminho de Santiago, em determinados momentos você caminha em trechos que você não vê ninguém, nem na sua frente, nem atrás de você, ou seja, não tem peregrinos. Você caminha horas sozinho, e olha que eu estou falando do caminho francês, hein, que é o mais popular, né, que é o queridinho, é o mais popular, né? Então você consegue ter momentos e locais que você caminha horas sem ver ninguém. Você caminha horas no meio de florestas, você caminha horas no meio de plantações. E aquilo ali te muda, e aquilo ali são oportunidades que você não tem na tua vida, e você está sendo submetido a uma aprovação física, está sendo submetido a uma aprovação mental, porque você está caminhando. Eu, pelo menos, fiz sozinho. É claro que conheci gente lá, muita gente caminhou comigo durante bons trechos, que são meus amigos até hoje, minhas amigas até hoje. Foi um maior prazer ter conhecido, inclusive um deles esteve aqui comigo na semana passada, o Renato. Então, assim, contou a experiência dele. Então, assim, mas tem momentos que você se desapega e você vai fazer sozinho, né? E você vai se encontrar com você mesmo, né? Você passa a fazer o caminho, uma jornada interna, né? É claro que a jornada é externa, mas você passa a fazer uma jornada para o seu interior. E vou te dizer, às vezes não é fácil não, tá? Às vezes não é difícil, às vezes não é nada fácil, tá? Às vezes é difícil de acontecer isso, porque você começa a se colocar, a sua vida começa a passar diante dos seus olhos, a sua vida, você começa a refletir sobre muitas coisas. Quando o cansaço bate, quando você começa a ficar exausto, mas você sabe que você tem que continuar andando, né? A sua mente começa a te pregar peças, a sua mente começa a tentar te fazer desistir, mas você busca uma força interna que faz você seguir adiante, né? Muitas vezes, força essa que você nem sabe que tinha, né? Então, a gente está falando de uma aprovação física, uma aprovação mental e às vezes, né, até um encontro espiritual, né, uma mudança espiritual, e isso o caminho nos proporciona, né?
Então, quando você, depois de percorrer 800 quilômetros, 400 quilômetros, 200 quilômetros, não importa. Depois de você percorrer esse tempo todo, você você fazer essa experiência toda, né? E ao chegar, onde você está chegando ao final, quando você já está chegando a Santiago, e aí você da mesma forma que você tem o objetivo de chegar a Santiago e a felicidade de chegar a Santiago, você também sente no fundo, uma tristeza do caminho ter acabado, dessa experiência ter ficado para trás, né? E você começa a recordar os 800, 700, 600, 500 e assim sucessivamente quilômetros e todas as suas experiências no caminho de Santiago. Então, assim, da mesma forma que você sente a alegria do objetivo, do dever cumprido, ao mesmo tempo você fica triste, ou seja, você fica, assim, chateado de ter que deixar Santiago e deixar o caminho. E aí você, lá no começo você falava assim, não, eu não vou fazer o caminho, não vou fazer o caminho novamente, não vou, basta uma vez, tal. Ao final, quando você chega e você já pega o voo, e você já entra dentro do trem de Santiago até Madrid para pegar o voo de volta para o Brasil ou para onde for, e aí você já, dentro do trem, já, quando é que eu volto? E aí você já começa a fazer planos de quando é que eu vou conseguir voltar para o caminho de Santiago. Será que eu vou levar, não posso mais levar 26 anos, mas será que eu vou levar 10 anos, 5 anos? Quanto tempo eu vou levar? E eu brinco com todos dizendo que o meu prazo de validade já acabou, já tenho que retornar ao caminho. O caminho me chama e chama cada dia mais. Cada dia mais. Muito bem, isso é um dos fatores de mudança que o caminho nos proporciona e nos faz repensar algumas coisas, né? Então vamos lá, o impacto do caminho na vida pessoal. Qual o impacto do caminho na nossa vida pessoal? Total. Pelo menos na minha foi, né? De que forma o caminho muda, né? Eu estou olhando um papel aqui que eu me dou minha orientada no roteiro que a gente tem que bater um papo, conversar só para não me perder. Então, assim, mudanças da forma de chegar à vida. O caminho pode te proporcionar isso. É claro que não é todo mundo não é com todo mundo que isso vai acontecer, mas o caminho pode te proporcionar isso. Uma mudança na forma de você enxergar a vida, né? Você dá valor às coisas mais simples da vida, né? Como você dá no caminho. No caminho você não tem televisão para ver, você não tem série da Netflix para ver, você não vai ficar no YouTube, no Instagram toda hora, não sei esses que são são pessoas como é que é? Influencers, né? Peregrino influencer, né? Não sei que seja peregrino influencer, mas de qualquer forma você vai largar meio que o celular de lado, você vai utilizar ele, claro, para reservar algum albergue ou para você se guiar no caminho, caso tenha algum problema. Você vai usar ele como um guia, você vai substituir o guia de papel pelo teu celular, pelos aplicativos do celular. Mas assim, você não vai ficar refém do celular, como a gente está refém no nosso dia a dia e no nosso cotidiano, né? Então, assim, você vai passar a dar valor às coisas mais simples. O que é? Você vai passar 34 dias, eu vou dar meu exemplo, tá? 34 dias, nesses 34 dias, eu dormi 34 dias em 34 lugares diferentes, 34 camas diferentes, 34 vezes com pessoas diferentes, tá? Então, assim, isso já é um desapego muito grande. O que importava para mim? Me importava o luxo? Me importava o conforto? Não. É claro, me importava, sim, uma cama minimamente aceitável para que eu pudesse deitar, descansar, dormir, para continuar a minha jornada no dia seguinte. Isso era o importante. Um local protegido do frio, da chuva, das intempéries, um local com seguro, né, para você ficar, né? E era essa a minha preocupação. Não estava pensando em frigobar, não estava pensando em nada disso, tá? Uma tomada. Precisava uma tomada para carregar meu celular, né? Então, e um banho quente, um chuveiro quente para você tomar um banho, né? Ou seja, as coisas básicas, a alimentação, as coisas básicas da vida que a gente leva em consideração. E depois de 34 dias caminhando, você olha para trás e fala assim, cara, eu consegui, né? Você conseguiu, você se desapegou de muita coisa que você tinha como importante, né? Tanto que às vezes muitos peregrinos começam com a mochila pesada e cheia, chegam em Santiago com a mochila menor, né? Porque foram se desapegando das coisas que não eram necessárias durante o caminho. Outra coisa, simplificar a vida. Simplificar a vida é muito importante, né? Pensar simples e pensar objetivamente na vida é um dos ensinamentos do caminho e é uma das coisas que o caminho proporciona, é uma das mudanças que o caminho proporciona.
Muitas vezes a gente tem um problema, ou a sensação de atropelar as coisas, ou gerar muita confusão, muito problema, né? Ou ficar muita complexidade nas coisas, e na realidade a gente tem que pensar positivamente, mas pensar pequeno e simplificar as coisas, que é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, é esvaziar a nossa mochila, esvaziar a mochila dos nossos problemas e das nossas dificuldades, né? Eu já falei aqui, dar menos valor ao luxo, né? E entender a conexão que o caminho ele nos proporciona. Ele entender que existe uma conexão, que tudo está conectado, tá? Acredito piamente nisso. Tem gente que não acredita, mas na minha vida o caminho de Santiago ele está totalmente conectado com muita coisa que acontece e que aconteceu no passado, que acontece hoje no presente, que vai acontecer no futuro, tá? Então todas essas conexões, tá tudo meio que interligado numa Matrix. Para quem gosta do filme Matrix, tá tudo interligado numa Matrix, tá tudo interligado numa Matrix, e a gente tem que aprender, né, a lidar e aprender a ter as intuições e entender o que o caminho quer nos dizer, o que o caminho tem a nos oferecer. O caminho é aprendizado. Vejam a minha primeira live com a professora Rosemary. O caminho é aprendizado. O caminho nos ensina muita coisa. Nos ensina como sermos seres humanos melhores. Me ensina como sermos pessoas melhores. Por quê? Porque a gente fica imerso num ambiente onde existe amor entre os peregrinos e existe companheirismo, né? Existe ajuda entre os peregrinos, né? Então, assim, você passa a acreditar, eu já falei isso numa live passada, você passa a acreditar no ser humano novamente, né? Então, você acredita que existe, né, a humanidade novamente no caminho de Santiago, através da sua experiência que você teve com os outros peregrinos, tá? Então, isso naturalmente, né? Isso naturalmente vai mudando a sua vida. Se você estava meio descrente do mundo, se você estava meio descrente das pessoas, você passa novamente a acreditar nisso. Você passa novamente a acreditar que existe a bondade, que existe a humanidade, que existe assim, as pessoas te ajudarem, né? Ou seja, que existe isso, as pessoas te oferecerem uma água, te oferecerem um lugar para ficar, as pessoas te ajudarem a atingir o seu objetivo. Isso, assim, é um ganho muito grande para você. E é claro que se você já estava contaminado, né, pela desesperança, se você já estava contaminado pela ausência de fé, você passa a voltar a ter fé, você passa a voltar a ter esperança. E aí, eu vou falar da fé e da esperança um pouco mais na frente, no final da nossa live, quando aí eu vou falar das dificuldades, que é voltar, né, pro caminho, né? Voltar do caminho. Então, como o caminho, né, o caminho nos ensina resiliência, né, ou seja, como superar, né, por mais a gente pode planejar o que a gente quiser, é como na nossa vida. A gente planeja, mas nem sempre é o que a gente planeja, né? As coisas acontecem não exatamente como a gente planeja. É claro que um planejamento básico, obviamente, tem que ter, claro que tem que ter, com certeza. Mas você vai planejar nos mínimos detalhes, assim, você vai planejar nos mínimos detalhes, mas sabe que a coisa não vai acontecer dessa forma. Caminho, mesma coisa. Santiago lhe ensina isso, Santiago lhe proporciona um caminho, e Santiago lhe ensina, meu filho, olha só, você planejou muito bem, você quer chegar aqui, você quer me abraçar, tá, mas para isso eu vou te botar algumas pedras nesse caminho. E você vai ter que superar essas dificuldades, você vai ter que superar essas pedras, e quando você chegar lá, esse abraço vai ter muito mais valor, né? Vai ter muito mais valor, porque não é exatamente aquilo que você planejou, e você vai ter que planejar se reprogramar, você vai ter que se planejar a se modificar, você vai ter que se adaptar ao que está vindo de encontro a você. Você vai caminhando, né, e as coisas vão vindo de encontro a você, e as coisas não, às vezes vão vir de encontro coisas que você não estava planejando e você não estava esperando. Então, assim, você vai assim, adaptando aos poucos para chegar ao final da tua jornada. Eu gosto muito de fazer analogia. O caminho Santiago é uma amostra da nossa vida, né? A gente começa o caminho sem saber nada, praticamente, né? A gente começa o caminho
muito estresse, muito medo, né? E medo da vida, né? A gente começa gradativamente a caminhar, dia após dia, e aí a gente vai ganhando confiança, a gente vai ganhando força, a gente vai ganhando físico, a gente vai, apesar dos problemas da mente, né, querendo nos pregar peças, nós vamos superando eles, nós vamos caminhando, nós vamos conhecendo pessoas no caminho, algumas vão e voltam como na nossa vida, alguns amigos vão e voltam como na nossa vida, né? Então as pessoas encontram com a gente em determinado trecho, em determinado dia, fazemos aí, conversamos, fazemos amizade, tudo bem, cada um segue seu caminho, às vezes 5 etapas na frente, 6 etapas na frente, 7 etapas na frente, você tem o prazer de reencontrá-lo. E esse reencontro é tão emocionante, esse reencontro é tão caloroso, esse reencontro é tão rico, cara, que parece que você já conhece aquela pessoa há anos, há vários anos, né? Então, assim, esses reencontros no caminho são bastante importantes e é como nossos amigos, né? Às vezes passa anos sem ver um amigo, quando a gente reencontra a gente tem muita felicidade. E no caminho, acredite se quiser, a mesma intensidade, apesar de terem se passado apenas alguns dias, tá? Então é isso. Me foi falado uma frase, mais ou menos assim, quando eu estava no meu caminho, me perguntaram o que eu achava do caminho, né? Como é que estava sendo o meu caminho? Eu falei assim, está sendo duro, mas está sendo maravilhoso. Aí me mandaram assim, mais ou menos isso. A mensagem que fica, que o caminho me trouxe foi a seguinte, quando estiver bom, aproveite, usufrua, né? Porque vai passar. Quando estiver ruim, persista, porque vai passar. Tenha coragem, tá? Então é a nossa vida, né? Então quando estiver bom, a gente tem que aproveitar ao máximo. Quando a gente estiver feliz, tem que aproveitar ao máximo. E quando a vida nos proporciona algum tipo de problema, algum intempérie, algum problema, o que a gente tem que fazer? A gente tem que persistir e continuar caminhando. A gente não pode desistir. Esse é o caminho, né? Essa é a forma de ser, né? Então é isso, tá? Então essa nossa, o impacto é um impacto profundo assim no caminho na vida pessoal. Agora sempre lembre e gosto de ressaltar, e vou repetir aqui mais uma vez, não sendo chato, mas eu vou repetir. Cara, cada um que faz o caminho de uma forma diferente. Tem gente que vai escutar essa live e falar, essa live não tem nada a ver comigo, porque o caminho para mim não significou nada. Quem já fez, o caminho para mim não significou nada. Sim, lamento, né? Mas faz parte, né? E tem gente que ainda vai para o caminho e vai escutar essa live e vai falar assim, caramba, será que isso vai acontecer comigo? Será que isso é possível de acontecer comigo? Tá. Assista uma das primeiras lives nossas, o aprendizado no caminho, né? Como o caminho nos ensina. Assista lá para dar uma olhadinha lá, tá joia? E aproveita e assiste a live também sobre a meditação, que também é muito importante, e isso vai te ajudar bastante a se encontrar, a se reconectar e tudo mais. Beleza. Reflexões na vida profissional. A vida profissional muda? É possível, né? E muita gente utiliza o caminho em momentos em que está com problemas na sua vida profissional, né? Que não começa mais a acreditar, que perdeu o propósito, que aquilo já não é mais aquilo que te agrada, não é aquilo que te movimenta, que não é aquilo mais que te completa, né? Então a pessoa aproveita esse momento, oi Hélio, boa noite, a pessoa aproveita esse momento, vamos dizer assim, de instabilidade, né? De instabilidade, né? Para quê? Para aproveitar e fazer o caminho de Santiago. E como eu disse, o caminho de Santiago, na meu ponto de vista, é um rito de mudança, é um momento de mudança. Então, além da vida pessoal, da vida profissional também está atrelada a isso, né? Então as pessoas às vezes querem começar do zero, né? Então aproveitam a oportunidade, né? Alguns são demitidos e aproveitam a oportunidade para viajar, desse tempo livre para viajar e fazer o caminho, né? E tentar se reencontrar novamente. Outros pedem demissão, vão fazer o caminho de Santiago buscando o quê? Buscando uma transição de carreira, né? Uma mudança de carreira e um novo momento de vida e um reinício de sua vida profissional, né? Então, cada um tem seu objetivo e cada um tem sim sua vontade, seu grande momento, seu grande objetivo de fazer isso. O que eu considero que tem que se tomar cuidado são com as armadilhas, né? E não é todo mundo que vai no caminho de Santiago e volta um Paulo Coelho, escrevendo um best-seller
e vendendo best-seller para o mundo inteiro e ajudando, e até ajudou, tem a missão dele, que ele ao escrever isso, o Diário de um Mago, impulsionou demais, ajudou demais a novamente propagar o caminho, né, a tornar o caminho um assunto, voltou a ser falado, ganhou um gás, o caminho ganhou um gás após a publicação do livro, que foi um grande best-seller. Então não pense que todo mundo que vai no caminho vai voltar Paulo Coelho. Não, não vai. Ele teve lá o mérito dele, ele teve lá a competência dele de fazer o livro e conseguiu atingir seus objetivos e ajudou o caminho, né? Então todos nós, assim, cada um vai receber do caminho alguma coisa diferente, né? Então cuidado com essas grandes esperanças e essas grandes expectativas, que às vezes essas expectativas podem não se realizar. Então a sabedoria, o que eu penso do caminho é o seguinte, é achar o ponto de equilíbrio entre o que é vivenciado no caminho e o seu dia a dia. Então a gente tem que achar um ponto de equilíbrio quando retorna, né? A gente tem que achar o que é realmente o caminho, né? O caminho de Santiago, ele nos proporciona muita coisa boa, mas a gente tem que voltar, né? A gente tem que voltar para a realidade. Nós temos que voltar da Idade Média, o caminho de Santiago, nós temos que voltar daquele mundo à parte, daquele elo, daquele mundo perdido, entre aspas, que não é perdido, mas um mundo perdido, que é escondido, que é maravilhoso, e voltar para a nossa realidade do dia a dia, os nossos compromissos diários, nossa vida pessoal, profissional, pessoal, nossa família e tudo mais. Então nós temos que ter essa capacidade de achar um ponto de equilíbrio, fazer o ajuste fino entre o retorno e a atividade profissional e pessoal, tá? Então, assim, essa é uma das coisas importantes, e a gente vai, e o caminho também nos ajuda, quando a gente vai falar especificamente do profissional, o caminho nos ajuda no desenvolvimento das habilidades, né? Paciência, adaptação, empatia, isso, cara, gerar empatia. Eu me lembro quando eu era da indústria farmacêutica, eu tive uma aula de como gerar empatia. Olha só, quando eu era vendedor em indústria, hoje eu sou corretor de imóveis. Mas eu aprendi na indústria farmacêutica, tive uma aula de como gerar empatia, né? Ou seja, era treinado isso era treinado. Dá licença, doutor, deixa eu conversar com o senhor. Aí você tinha que prestar atenção no ambiente, você tinha como gerar empatia. Você não vai precisar ser treinado para isso, mas naturalmente no caminho de Santiago isso vai acontecer. Você vai ter que aprender a lidar com as pessoas, e pessoas do mundo inteiro que tentam se comunicar com você. E você vai aprender a lidar empatia e vai aprender a ter paciência. Ter paciência por quê? Porque você quer ser entendido e você quer entender as pessoas. Eu não falava inglês há 300 anos e muito menos espanhol. Eu estudei espanhol 4 meses antes num aplicativo de celular que até ajudou um pouquinho, tá? Pelo menos nos cumprimentos, ajudou, sabe? O básico do básico ajudou. Agora, o meu inglês, um alemão virou para mim, cara, em Villadangolos del Páramo, né? Um alemão virou para mim assim, falou, seu inglês é muito bom. Eu quase caí do cavalo. Eu fazia 10 anos que eu não falava inglês, cara. Meu inglês, the books on the table. Porra, cara, entendeu? O cara falou, o alemão me elogiando meu inglês, cara. Aquilo ali foi um dos marcos do meu caminho. Foi um dos marcos do meu caminho, um alemão elogiando meu inglês, cara, não acredito. Aí, porra, e aí, assim, por quê? Porque você tem que ter empatia, você tem que, e tem a capacidade de se adaptar. Só que tudo isso que acontece no caminho, você não deixa lá. Você traz consigo na sua mochila. Você traz com você. Então, você já vem diferente do caminho. Porque você teve que desenvolver habilidades no caminho que você já podia ter, mas você não desenvolvia. A comunicação, a empatia, como eu já disse, a empatia, né? E várias outras, a adaptação, né? A resolução de problemas. Isso tudo você traz para quê? Você traz para a sua vida profissional. Isso agrega valor na sua vida profissional. Muito valor na tua vida profissional. Tá? Então, é importante, o caminho ajuda. Agora, pegue o aprendizado do caminho. Né? Se hoje fosse professor e coordenador do curso de Recursos Humanos da Uniabel de Belford Roxo,
que eu fui do coordenador durante de 2012 a 2019, foram 7 anos como coordenador de curso. Poxa, cara, minhas aulas de recursos humanos, minhas aulas no curso de recursos humanos, na parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas, de cultura organizacional, eu ia usar muito, mas muita coisa que o caminho me ensinou. Estou disposto a utilizar até hoje, sempre que for falar de desenvolvimento humano, que o caminho realmente nos desenvolve. Tá? É só você dar oportunidade ao caminho para que isso aconteça. Tá? Vamos lá, desenvolvimento de habilidades, beleza, ótimo. Tá tudo bem, gente? Tá tudo tranquilo? Muito bem, vamos continuar aqui nosso bate-papo super agradável hoje, num clima super bom, numa aura super bacana, e vamos batendo o nosso papo aqui, trocando ideia, e vamos passar para falamos aqui para quem chegou agora, do caminho, o impacto do caminho na vida pessoal, reflexo na vida profissional, e agora o crescimento espiritual e conexão interior. Lembra quando eu falei da conexão interior? Muito bem. Ontem no Instagram da ACS, da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago, foi postado uma imagem e uma música e foi feita uma pergunta. A pergunta era assim: qual foi o momento do seu caminho de Santiago? Eu respondi lá. Quem quiser vai lá na página do Instagram da Associação AACS Brasil, vai lá e veja a minha resposta. Fiz questão de postar, tá? Qual foi o meu momento? Tiveram vários momentos. Da chegada, da saída, e no meio do caminho tiveram vários momentos emocionantes, bonitos, e que eu poderia elencar. Mas teve um que marcou profundamente. E aí eu fui resgatar, eu lembrava, mas eu não lembrava os detalhes, assim, que dia que foi, exatamente onde foi e tal. E aí eu fui resgatar os detalhes para botar lá. Então foi no meu 6º dia de caminho, tá? Foi na cidade, num vilarejo chamado Vilha Maior, e agora esqueci. Depois eu boto por escrito na legenda aqui, tá? Vilha Maior, né? Entre Estela e Puente la Reina. Entre Puente la Reina e Estela. Nesse pequeno vilarejo tem o quê? Acho que 80 moradores, eu vi até no Wikipedia hoje, tem 80 moradores, 90 moradores, né? Era dia 16, foi 15, 16, 17, era dia 17 de abril de 2022, domingo de Páscoa. Ao passar por esse pequeno vilarejo, né, eu vi uma bela igreja, né? A igreja de Santo André Apóstolo, né? Eu nem sabia o nome da igreja, Santo André Apóstolo. Aí eu entrei na igreja para carimbar a minha credencial, né, de peregrino, e ao entrar na igreja eu estava tocando uma música, e aí aquele ambiente da igreja me emocionou demais. Era meu 6º dia de caminho. Assim, teoricamente as pessoas falam que os 10 primeiros dias de caminho é uma aprovação física. Aí depois passa a ser uma questão mental e depois uma questão espiritual, né? Eu estava no 6º. Eu entrei dentro daquela igreja com aquela música tocando, a igreja estava vazia. Eu me emocionei demais na igreja. Eu larguei minha mochila, botei em cima do banco, sentei no banco, apoiei minha testa nos bastões, né, assim, né? Me recolhi e eu chorei compulsivamente durante alguns minutos. E a sensação que eu tinha naquele momento é que a minha ficha tinha caído, que eu estava no caminho de Santiago. Ali naquele momento, passados os 6 primeiros dias, eu me livrei daquela ansiedade que todo mundo tem quando vai começar a fazer o caminho. Ali talvez eu tenha relaxado, ali talvez tivesse sido o primeiro dia em que eu relaxei por completo e eu deixei o caminho de Santiago me guiarem. E ao entrar naquela igreja, eu desabei em choro,
naquela igreja eu desabei em choro, e eu agradeci a Deus e a Santiago por estar ali naquele momento, fazendo aquele caminho. E a minha sensação é que eu já tinha estado naquele local antes. Tamanho era o conforto que eu tinha ali naquele local. Depois de alguns minutos, me recompus, botei minha mochila nas costas e saí da igreja caminhando. E saí da igreja caminhando e chorando. Continuei chorando durante mais alguns quilômetros, né? Emocionado pelo fato de estar ali. Então ali foi cada momento novo no caminho tem uma representatividade, tem uma importância muito grande. Mas ali naquele momento a chave virou, sabe? Ali naquele momento eu falei, opa, tô aqui. Onde no começo da live eu falei que a gente tem que honrar todos aqueles peregrinos que durante centenas de anos caminharam através das trilhas do caminho, aquele momento a chave virou. E espero que todo peregrino, eu torço para que todo peregrino que está nos escutando agora, que todo peregrino que está indo ao caminho, seja ele novo, novato, neófito, ou seja ele experiente, eu espero que ao ele entrar no caminho, eu espero que em determinado momento essa chave vire. E ele passe a se reconhecer como peregrino e passe a dar importância ao que ele está fazendo e a cada passo que ele está dando. E ao fazer isso, ele vai sim se conectar com o caminho e se conectar com toda a ancestralidade que aquele caminho apresenta no caminho, tá? Durante todo o trecho do caminho, tá? Então ele vai estar se conectando com aquilo. E se você não acredita nisso, não tem problema. Você vai estar se conectando com a tua espiritualidade, seja ela qual for, ou seja qual é a tua religião, seja qual for, né? E a prova disso é que muitos peregrinos são da Ásia e do Oriente, né? Então muitos peregrinos fazem um caminho, né, de outros países onde não são católicos ou não são cristãos, né? Muitos peregrinos fazem. Então, independentemente da tua religião, independentemente do que você acredita, você tem que aproveitar a oportunidade e buscar um significado maior para isso tudo. Porque tem um significado maior. Tem o significado maior. Esse significado existe, cabe a você descobrir o que o caminho significa para você. O que o caminho representa ou representou para você. Isso que é importante. É isso que é importante. Sabe? Então, assim, nós temos que respeitar o caminho de todos. Cada um faz porque quer. Cada um faz pelo motivo que quer. Cada um tem um propósito diferente, cada um tem um motivo diferente, sim. Mas nós temos que, eu penso, com muita humildade, e é para isso que eu torço, para que todo peregrino encontre aquele momento de conexão e entenda, naquele momento passe a entender o significado disso tudo, a importância disso tudo. O que isso representou na vida de todos aqueles peregrinos e o que o caminho de Santiago, o culto a Santiago de Compostela representou para a Espanha e Portugal, para a Península Ibérica e para a cristandade. E o que representou para nós das colônias, que fomos colonizados por espanhóis e por os portugueses. Tá? Então, isso tudo tem um significado absurdo. A cada leitura ou a cada live que eu vou me preparar para a live, eu aprendo um pouco mais do caminho de Santiago. Hoje eu vi uma história justamente sobre, sobre esse local, o vilarejo, foi onde Carlos Magno teve uma batalha do Carlos Magno. E vocês conhecem a lenda das 150 cruzes vermelhas? Não conhecia isso, cara. Eu passei lá, acreditem. Olha só. Passei nesse lugar onde Carlos Magno batalhou contra os muçulmanos. E aí surgiu a lenda das 150 cruzes vermelhas. Você conhece a lenda das 150 cruzes vermelhas? Carlos Magno, vou contar aqui rapidinho. Carlos Magno, preocupado com a batalha que teria pela frente, e ele não queria perder seus homens, ele orou a Santiago, pedindo que Santiago indicasse quais seriam os homens que iriam morrer na batalha. Santiago
intercedeu a favor dele e marcou com uma cruz vermelha nos escudos daqueles 150 homens que iriam morrer na batalha. E aí, o que o Carlos Magno fez? Muito espertamente, não vou levar esses homens para a batalha, não vou proteger meus homens, não vou levar meus homens para a batalha, vou levar os outros, não vou levar esses 150 que vão morrer. E ordenou que comandou que esses homens ficassem em suas barracas, esses 150 homens, e foi para a batalha. Obviamente ele ganhou a batalha, Só que ao retornar para o acampamento, esses 150 homens tinham morrido. Olha que coisa, cara. Eu não sabia disso, fiquei sabendo disso hoje. Tu acredita? Olha só como é que a coisa é linda. E depois descobri várias outras lendas que tem no Caminho de Santiago que são espetaculares. E aí, o que acontece? E aí a mensagem que fica, né? A moral da história que fica é o seguinte: amigo, quando é a tua hora, quando é a sua hora, não tem jeito. Não adianta você fazer o que tiver. Quando tiver a hora certa que você tem que partir, você tem que partir. E se a gente fizer uma analogia para o Caminho de Santiago, uma analogia positiva para o Caminho de Santiago, a tua hora certa de partir para o caminho vai chegar. E aí você vai ter que fazer você vai fazer o caminho, tá? Então, não importa se levou 5 anos, 10 anos, 15 anos, 2 anos, 26 anos, 30 anos para fazer o caminho. O chamado vai vir. E na hora que vier, você vai fazer o seu Caminho de Santiago, tá? Pode ser que não faça. Pode ser que você resista ao máximo e não faça. Mas a gente veio falando aqui com vários outros peregrinos aqui durante as nossas lives, e o Manuel, que esteve aqui conversando com a gente sobre o caminho, sobre as expectativas dele para fazer o caminho de inverno no inverno. Qual a mensagem? Eu perguntei para ele qual a mensagem final que você quer passar. Ele: faça. É isso. Faça. Não pense 2 vezes. Faça. Viabilize. Faça o que tem que fazer para ir ao Caminho de Santiago, tá? Que ele não vai te deixar desamparado, ele não vai te deixar sozinho, e o Santiago vai te proteger e vai guiar teus caminhos, tá? E vai abrir teus caminhos, tá bom? Então tá bom, então vamos lá. Ainda sobre questões espirituais, reflexão sobre o silêncio. O silêncio faz parte do caminho, o silêncio é muito importante no caminho. E você escutar seus pássaros, você escutar o vento na relva, você escutar seus passos, a sua caminhada, você escutar seus pensamentos, você ouvir os seus pensamentos, né? E entender os seus pensamentos, tá? A meditação, olha só, tem a meditação aqui, inclusive nós temos uma live falando sobre meditação no caminho. Quem não viu, assista lá atrás, tá? Temos uma live falando especificamente da meditação no caminho, de que forma que a meditação pode ajudar. E o autoconhecimento, fundamental. O caminho é um caminho de autoconhecimento. É um caminho é um presente que você se dá, e é uma atividade que você faz de se autoconhecer, né? E você vai trabalhando isso durante todo o caminho, ok? Beleza? Então lembrem-se, o caminho tem um sentido maior de ser. Você pode não entender, você pode não captar, você pode não enxergar, mas está lá. Tá? Então cabe a você estar aberto a isso, né? Outra coisa, manter vivo, quando você retorna, você tem que manter vivo o espírito do caminho. O Hélio Araújo está aqui, nós fizemos uma live recentemente falando justamente disso, né? Da proposta, da missão dos ex-peregrinos, dos peregrinos de Santiago, porque uma vez peregrino, sempre peregrino, né? Dos peregrinos de Santiago de Compostela, né, que fizeram o caminho, quando retornam, muitos deles, eu estou nessa, né, divulgando o caminho e ajudando peregrinos, pessoas a irem ao Caminho de Santiago. Para quê? Para manter, né, para manter o caminho vivo. E através do quê? Através da aplicação dos aprendizados no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, e compartilhando a experiência com outros peregrinos e futuros peregrinos, tá? Então, essa é o nosso legado. É isso que a gente tem que fazer, né? É isso que a gente tem que passar. Agora, não são todos que fazem. Tem uns que não têm tanta
não querem, assim, não tem jeito, não tem esse propósito de passar. Mas muitos peregrinos vão fazer isso, vão fazer esse trabalho de passar a experiência, de passar dicas, de passar os erros e os acertos que ele teve no caminho, como eu tive erros e acertos, para que os peregrinos, futuros peregrinos, escutem, ouçam e aprendam e apliquem se quiser, porque eles têm o livre-arbítrio deles. Cada um tem seu livre-arbítrio. Então, escutou as regras, escutou como tem que fazer, escutou os detalhezinhos da mochila, do sapato, da bota, dos bastões, da questão dos albergues, da questão da questão financeira, da questão do planejamento, ou seja, tudo é passado. Agora a pessoa vai assimilar e a pessoa vai captar aquilo e vai utilizar o que ela considera, o que ela acha que é certo. Agora, se é certo ou se é errado, só o caminho vai mostrar para ela. Não sou eu que vou mostrar. Porque eu posso falar uma coisa, ela fazer diferente, deu certo. Então, agora o caminho vai dizer para ela o que vai dar certo e o que dá errado. Tá certo? Então, assim, a gente passa na melhor das boas vontades, mas cada um, eu sempre falo aqui, cada um tem seu livre-arbítrio. Me incomoda muito essas questões. Tem que ser dessa forma. Não tem que ser nada. No caminho de Santiago não tem que ser nada. Amigo, vai fazer o caminho de sandália havaiana. Impossível. Não dá. Mas assim, eu vou fazer o caminho de sandália havaiana. Olha só, melhor de bota. Bota permeável, melhor de bota. Ah, não, eu quero fazer de caminhão. Pô, amigo, tu tem seu livre-arbítrio. Vai lá. Vai aprender que não é a melhor coisa. Não é o melhor calçado para fazer. Tá? Tem que levar havaiana? Tem. Levei para tomar banho. Dentro dos albergues. Né? Para andar na rua, ou para andar no albergue, descansar os pés, claro, levei a havaiana. Importantíssimo. Tá? Mas, tá? Então cada um tem o seu nível de comprometimento e de nível de aprendizado, e a experiência vai dizer o que é o certo, o que é errado para ele. Tá joia? Muito bem, deixa eu ver aqui. Envolvimento com projetos, grupos, redes de apoio ao caminho. É isso aí. A gente vai participar, muitos vão voltar do caminho já participando de associações, de confrarias, né, de grupos que se reúnem para falar de Caminho de Santiago. Muitos vão auxiliar. Eu auxilio hoje, trabalho lá na ACS, na associação aqui do Rio de Janeiro, na Associação dos Amigos do Caminho de Santiago, com muito prazer, é um trabalho voluntário. O Hélio já foi vice-presidente da associação, o Manuel, que esteve aqui dando palestra, é diretor da associação como eu, né? Então, assim, a gente tem vários amigos que trabalham em prol do Caminho de Santiago, ajudando nas associações, que são grupos que reúnem, né, esses futuros peregrinos e peregrinos experientes, né, para se unir para conversar sobre o Caminho de Santiago, porque a gente gosta de falar disso, né? A gente gosta de trocar ideias sobre isso, e cada vez que a gente senta para conversar, a gente aprende mais um pouquinho. Afinal de contas, são vários caminhos, é um mundo, né, de informações, é um mundo de aprendizado, é um mundo de história, né, centenas e centenas de anos, milhares de anos de história. Então, isso aí, cada vez que a gente conversa, cada vez que a gente senta um pouquinho, né, a gente vai aprendendo mais sobre o caminho. Então, aqueles peregrinos com retornares têm um interesse de quê? De buscar, né, esses grupos, né, para conversar, né, esses grupos para trocar ideia, para conversar, né, para bater papo e tudo mais. Né? Então, assim, é fundamental. E ao fazer isso, você também está estimulando outras pessoas aí, né, a participarem, né, a compartilharem. Eu cheguei a comentar com vocês que eu mandei, né, uma planilha ontem para um peregrino via WhatsApp, minha planilha de Excel do meu caminho. Pô, o cara ficou super agradecido, agradeceu pra caramba. E a coisa mais simples do mundo. Foi minha planilha de Excel com meus dias, de lugar tal, quilometragem, custo do albergue, o nome do albergue e tal. Quantos quilômetros faltam para chegar a Santiago, uma planilha mais assim, básica, mas aqui tem uma importância muito grande. Aqui não é simplesmente uma planilha de Excel, aquilo ali foi minha vida durante 34 dias, 39 de viagem, né? Aquilo ali foi meu caminho de Santiago,
naquela planilha ali está o que eu vivi, o que eu vivenciei. Então, quando a pessoa recebe aquilo e olha aquilo e fala assim, caramba, nossa, porra, perfeito, é isso que é essa base que eu estou precisando, é essa ajuda que eu tava precisando. Beleza? Muito bem. Assim, alguma dúvida, gente? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, já falamos aqui da conexão interior, falamos aqui de manter vivo o espírito do caminho, da vida profissional, da vida pessoal, né? E aí a gente já estar chegando no final da nossa live, já estamos aí com 20h50, ou seja, quase 1 hora de live, né? Faltam 5 minutos para bater 1 hora, né? Então é o seguinte, qual a mensagem que a gente, eu sempre pergunto, né? Qual a mensagem que a gente pode deixar aos peregrinos, né? E aos peregrinos no final da live, falando exatamente sobre esse assunto, de que forma que o caminho pode modificar, né? Muda quem nós somos, né? E a mensagem que eu fico aqui, cara, que eu deixo é o seguinte, o caminho não termina em Santiago, né? Ele continua dentro de cada um de nós. Então o caminho não acaba em Santiago. Isso é fato, isso é fato. Santiago, você chega no teu objetivo, né? Teu objetivo físico, Santiago de Compostela. Mas o caminho não se encerra ali não, porque todos nós aqui, quem está assistindo a nossa live, ou quem vai assistir a nossa live aqui no Instagram, no YouTube, ele já está no caminho de Santiago, ou se já fez o caminho de Santiago, ele está retornando ao caminho de Santiago. E normalmente eu falo isso nas minhas lives, eu agradeço sempre aos convidados que vêm aqui, quando vêm convidados na nossa live, semana que vem teremos convidados, tá? Eu sempre agradeço a oportunidade quando o convidado vem aqui e fala da experiência dele. Eu agradeço muito, porque ele me dá a oportunidade de retornar ao caminho de Santiago. Enquanto eu não posso ir fisicamente, eu estou aqui nesse exato momento falando do caminho de Santiago, eu estou aqui, ó, na minha mente, cada palavra que eu falo e cada vez que eu busco na memória ou na lembrança, eu volto lá. É uma conexão mágica, e a gente falou de conexão, né? É uma conexão mágica que a gente tem, que nos transporta até Santiago, nos transporta até o caminho, independente de qual caminho seja, nos transporta e nos leva para lá. Então, essa é a nossa, quando a vida nos proporciona momentos difíceis, e às vezes a gente passa por momentos difíceis, às vezes as fases estão difíceis, né? E é natural que isso aconteça na vida, e você fala do caminho de Santiago, você tem um bálsamo ao você respirar um pouquinho daquele ar lá da Espanha, de Portugal, você respira aquele ar, né? Você respira, você busca aquela energia que você tinha lá, aquele sentimento de esperança e de fé que você tem. Então, ao pensar do caminho e falar do caminho, a gente está renovando a nossa fé, a gente está voltando a acreditar, a gente passa a acreditar novamente que tudo é possível, que você é capaz de tudo, que é só você querer, que você é capaz de superar todos os Pirineus que aparecerem na tua frente no teu dia a dia, e você vai conseguir superar. É capaz de superar qualquer sebreiro que apareça na sua frente, é capaz de superar qualquer chuva e qualquer neve, qualquer intempérie que apareça na sua frente no seu dia a dia. Você vai, quando tiver a dificuldade, você vai olhar para lá e falar assim, pô, cara, eu consegui, por que eu não vou conseguir agora? Isso aqui para mim é pinto, isso aqui para mim é muito fácil de superar, porque quem fez o caminho de Santiago, quem foi peregrino de Santiago, aprendeu muito com a vida e trouxe na sua mochila muito aprendizado, tá? Então a mensagem final que fica é, o caminho não termina em Santiago, ele continua dentro de cada um de nós. O caminho somos nós, né? O caminho somos nós passamos as informações do caminho, nós trocamos ideia para o caminho. Então aquelas pessoas que nos buscam, né, para saber informações do caminho, nós estamos mantendo o caminho vivo, auxiliando o caminho, auxiliando essas pessoas na realização do caminho. Como faróis, né? Como faróis que orientam os barcos, né, nos oceanos, afastando eles dos perigos, afastando os barcos dos problemas. A gente, através das nossas informações, através dos nossos comentários, através dos nossos bate-papos, através das nossas conversas,
a gente ajuda os peregrinos a realizarem seus sonhos e atingirem seus objetivos. Tá bom, gente? Tá joia? Ó, 8h55, exatamente 60 minutos de live. Nós vamos encerrar a nossa live agora, agradecendo a presença de todos, agradecendo a todos que aqui estiveram na nossa live e agradecendo também a todos aqueles. O Hélio botou aqui, o caminho é o nosso dia a dia. É isso aí, cara. O caminho é o nosso dia a dia mesmo, dia a dia. Eu sempre pergunto, tem algum dia que a gente não pense no caminho de Santiago, não fale do caminho de Santiago? Impossível. Para mim é impossível, né? Para mim é impossível. Tá? Então, obrigado, Hélio. Uma grande, agradeço demais também a sua presença aqui, o teu apoio, tá? Muito obrigado, tá, cara? E assim, então aqueles peregrinos, aquelas pessoas que nos escutaram a nossa live agora, vão escutar depois no YouTube e tal, ou no Instagram, né? A gente agradece muito também. E esse vídeo vai estar no Instagram e em seguida lá no nosso YouTube a gente vai estar publicando. Tá joia? Um grande abraço a todos. Semana que vem nós temos uma live, temos 2 convidadas aqui na live que fizeram um caminho comigo. A gente vai estar falando dos primeiros dias do caminho francês e principalmente do desafio dos Pirineus. Como é que foi os Pirineus? Né? E falando um pouquinho da experiência delas, de como é que surgiu o caminho na vida delas. Tá? Então a gente vai estar trocando uma experiência, um bate-papo agradável na semana que vem com 2 grandes amigas aí minhas. Tá joia? Um grande abraço a todos. Vamos encerrar nossa live de hoje na contagem regressiva tradicional. 3, 2, 1. Um abraço a todos e até a próxima live. Valeu. Tchau, tchau.